E a gente pode relaxar. Isso. E agora? Já estamos ao vivo. Boa noite a todos. Vamos esperar aqui que as pessoas vão aos poucos entrando, se chegando para a nossa live nessa terça-feira, esse momento que eu aguardo ansiosamente sempre, porque é uma delícia esse bate-papo, conhecer um pouco mais da história de cada um, para mim é saborear, né, a história que eu não vivi pessoalmente na época, mas eu consigo saborear mais e mais esses momentos que devem ter sido incríveis de cada um de vocês. É, Biro? Fala, meu querido. Olha, esse negócio de histórias com Osho vicia. Tem algumas pessoas que já estão viciadas, então a gente já está com um projeto aí de vender para o Netflix até. Então, tá... tamanho sucesso. Nossa. Os avisos de sempre, nós não somos nenhum canal oficial do Osho, somos apenas um grupo de amigos que gosta de se encontrar nessa modalidade e compartilhar suas histórias com o mestre Osho, tão querido de nós todos. Eu queria dar as boas-vindas para este amigo de tantos locais, de tantas épocas na minha vida, aliás, portador da meu pedido de iniciação, ele que levou meu formuláriozinho com a foto até o Osho. E muito bem-vindo, Achara. Um prazer muito grande te reencontrar e muito boas-vindas aqui ao nosso papo. Boa noite. Boa noite, queridos. Abiro, Dívia. Eu sempre venho acompanhando algumas lives de vocês e, assim, fico feliz, né? Porque a gente, até pessoas mesmo que eu não conhecia, eu estou dando uma olhada, que tem uma certa história com Osho no sul do país, né? Eu andei pouco pelo sul, né? Andei algumas vezes, fui até no Rio Grande do Sul também, alguns centros de meditação, nas minhas caminhadas como terapeuta, líder de grupo, dando renascimento, pulsation, mas foram poucas as vezes. Eu tive algumas vezes no Brasil inteiro, acho que mais Salvador, que eu vou mais. E assim, me apresento como Swami Achara, Prem Achara, né? Significa abrigo de amor. Então, esse nome foi assim super interessante, né, para mim, porque eu acho que eu tinha esse potencial de conexão com o coração, mas toda a minha infância, adolescência, eu fui criado para ser um cérebro, né? Uma inteligência. E a verdade é que eu me fiz bastante inteligente, estudante, até os 20 e poucos anos, né? 21 anos eu entrei no Banco do Nordeste, que a gente pode depois contar um pouquinho essa história. E depois que eu entrei no banco e pude ter grana, né? Aí eu realmente despiroquei. Eu acho que a palavra certa é essa. Porque é tipo assim, eu vivia meio que enjaulado, né, nesses primeiros 21 anos de vida, pela condição também, né? Pelo desconhecimento, pela condição, e uma vida reprimida, né? De 10 irmãos, Uau. né? Eu sou o sétimo, de 10, então a minha família é 7 mulheres e 3 homens, houveram 2 mortes, né? E assim, mais ou menos precoces, e
isso assim me deixava naquela pressão de viver essa família sendo um dos mais novos e pegando toda uma carga de cima para baixo. Então, eu vivi uma pressão que, aparentemente, né? Como é, Dívia? A família nordestina tem esses valores que puxam mais Isso, forte ainda, né? isso, Família, exatamente. né? Então, eu vivi essa repressão, assim, foram os meus realmente primeiros anos de vida, repressão em todos os sentidos, né? E quando abriu a porta começando com a grana, né, com dinheiro, aí realmente eu queria estar em Canoa Quebrada, reconhecendo, né, Canoa Quebrada, nem para vocês, eu acho que vocês ouviram falar, já conhecem, é aquela Sim, praia do sim. doidão, né, do pessoal loucão, e eu nem sabia que isso existia. Eu não tinha tido chance, né, de fazer esses movimentos. A minha, a minha vida era bem assim territorial, bem jogar futebol e ir para uma tertúlia, né, que era a festinha de antigamente, aqui e ali. E foi a minha infância e adolescência inteira. Então, quando eu peguei na grana, eu quis explorar a vida, né? E isso foi muito significativo, porque explorar a vida, explorar esse outro lado, o lado solto, doidão, né? A única coisa que eu diria que reforçou isso, mas com uma certa forma negativa, foi a bebida, né? E como um bom bancário, eu entrei num processo de beber todo dia, né? Eu não me considerava um alcoólatra, mas todo dia eu bebia. É aquela história, o alcoólatra nunca se considera, né? Então, todo dia eu tinha que beber e me É, soltava, né? Eu tinha grana, tinha é, carro, tinha moto, aí eu queria era namorar, e queria passear, e queria conhecer, e acampar. Então, acho que esse movimento inicial ligando ali de novo, foi, no fundo, o início do meu Sânias, né? Que depois eu compreendi que eu ia passar para esse movimento, né? Inclusive, assim, quem me mostrou um pouquinho foi o próprio Krishnamurti, porque no início eu comecei a ler o Krishnamurti. Na verdade, eu tive uma passagem com um sentimento com o Siddhartha, né? Com o Hermann Hesse. Então, esse foi o primeiro livro que eu diria que foi uma grande iniciação para mim, que eu tinha na faixa de 16 anos. Então, eu viajava sempre de férias para Camusim, que é uma cidade pertinho de Jericoacoara, né? Vizinha. E eu adorava Camusim, adorava os carnavais, e era a minha cidade que eu não nasci lá, mas eu passei um tempinho lá e sempre voltava. Meu pai sempre trabalhava lá e tal. Ele era farmacêutico. E aí, nessa história, eu lendo o Siddhartha, eu realmente tive uma conexão profunda que eu não entendia, não sabia, achava que era algo que eu estava lendo e aquilo estava me tocando. Mas eu tinha visões, né? Tinha imagens como se fosse de vidas passadas, né? Como se eu estivesse vivendo naquela sanga do Buda. E toda a história se passando e eu me achando dentro da história. Aí depois de muito tempo, eu entendi que isso era uma espécie de regressão. Eu estava, na verdade, voltando para algo que eu tinha vivido. Então, eu sinto que a Índia, né, quando eu fui a primeira vez lá, na verdade, foi um reencontro, porque eu me sentia em casa, Que né? ano que foi? Isso foi em 87. Na minha história, eu primeiro fui pro Rajneeshpuram, né? O Rajneeshpuram foi uma coisa rápida a ida, né? Foi em 84, que foi quando eu peguei Sânias lá com o Tirtha,
né? E, inclusive, fiz grupo de respiração, breath, com o Tirta também. E fiquei um tempinho curto lá, peguei os Sanyas, curti a comunidade, acho que foi o meu primeiro vislumbre. Se eu não sabia que existia algo como Canoa Quebrada e os doidões lá, imagina entrando em Rajneeshpuram. E Isso que a foi gente quer saber. Tá um tudo. choque para mim. Quando eu olhei para aquilo, eu não imaginava, eu fiquei assim extasiado olhando aquela energia de criatividade, de construção, né? Eu ficava assim impressionado, não existia diferença de trabalho de homem para mulher, as mulheres carregando pedra, e eu disse, puta, mas que é isso, né? E aí foi assim um choque. E a minha conexão, na verdade, nessa época, eu sempre falo, era muito mais com os discípulos do Osho e com a meditação do que com o Osho, né? O Osho era o criador daquilo tudo. Para mim, era como eu sentia e percebia o Osho, e isso durou anos, né? Mas hoje eu entendo que através da energia dos discípulos eu também estava em conexão com o Osho, mas eu não via o Osho. Eu via o Osho como um grande intelectual, no máximo um visionário, um cara que criou as meditações, mas de conectar como mestre, mesmo depois que eu tomei sannyas, mesmo depois que eu vivi lá na Índia com ele ainda, de 87 a 90, para mim, ele era um cara super sacador e inteligente. Depois teve, né, uma passagem, um momento que eu senti essa conexão, mas depois que ele já tinha morrido. Isso foi também uma coisa interessante. Eu fui me conectar com o Osho depois da morte dele. Mas calma, peraí que a gente está imaginando. Vamos voltar. Eu também estava Ele pensando nisso. Tem ele muito estava para... aparecendo, tá aparecendo um filme que eu assisti agora, eu não lembro o nome, que o filme é de trás para diante, né? E dá... Mas e isso é só o dá... começo. Isso Tudo é só o isso, começo. A tudo isso é o Chara, começo. uma coisa que me deixou muito curioso quando você estava falando, né, do banco, você estava no banco. Que momento você tomou o Sanyas, foi lá em Rajneeshpuram, você viu aquilo acontecendo, você ficou um tempo lá e voltou para o banco? E como é que foi Sim, chegar num... Você foi trabalhar de mala, tudo no banco? isso. Conta pra gente como é que é. Na verdade, tem a partezinha anterior, é também super importante para mim. Por quê? Porque ainda trabalhando no banco, sem conhecer nada do Osho, eu conheci o Krishnamurti, né? É, com a história da minha entrada no banco e grana, e eu descobri a vida, a minha sensação é que veio dentro de mim um homem livre, né? E eu queria descobrir a vida por mim mesmo. Eu estava cheio de descobrir através de pessoas, de livros e de não sei o quê. E aí eu dei um chega para tudo isso. Então, eu rejeitava qualquer coisa que me trouxesse essa informação ou esse condicionamento de fora para dentro. Aí eu queria viver, eu queria sentir, eu queria, né? E isso tinha um amigo dentro do banco que eu conversava com ele, eu conversava com várias pessoas, e eu começava a colocar coisas que eu sentia com relação a essa liberdade que eu estava vivendo. E ele, de repente, disse: na verdade, nessa época, como é que se diz? Trazendo um pouquinho, eu já lia, comecei a ler o Krishnamurti, que foi uma amiga que me trouxe esse livro e disse: ó, quero que você leia esse livro, porque parece muito com as coisas que você está falando. E eu falava por intuição, né? Falava por estar vivendo.
E aí ela me colocou um livro na mão e o nome do livro era O Homem Livre, do Krishnamurti. Aí eu vou dar uma olhadinha, né? Aí peguei o livro, li. Quando eu li esse livro, foi assim uma revelação. Porque tudo que eu, como a gente diz, tudo que eu pensava, tudo que eu sentia, estava escrito nesse livro O Homem Livre. Aí, com mais ênfase, eu comecei a divulgar essa liberdade. E aí, um amigo meu, me vendo empolgado com esse sentimento, essas descobertas, ele já tinha conectado com o Sannyasi, já tinha ido nesse lugar. Ele disse, cara, tem um restaurante aqui perto que as pessoas têm uma história de iniciação e tem uns processos de meditação. Aí eu disse, é mesmo que eu vou conhecer. E foi assim, me chamou, né, essa energia, e era um restaurante macrobiótico. E aí eu comecei a viver essa alimentação macrobiótica e observar os sannyasis, né? Meio doidão, é de doidão para doidão, né, na Canoa Quebrada. Aí eu vi que tinha aqui também em Fortaleza. Aí eu disse, que legal. Senti uma energia boa e comecei a me encostar neles, né? E perguntar e tal. Ia lá todo dia almoçar. E eu já estava sentindo essa energia. E aí, de repente, me deram um livro. O primeiro livro que me deram lá para ler foi o livro Orange, né? Aquele pequenininho, né? E quando eu olhei, e deram aquele original pequenininho, né? Um pequenininho que existia. Quando eu olhei, e pronto, aí o livro, né? Quando eu olhei e comecei a ler esse livro, eu achei esquisito. Exatamente. Por quê? Porque vindo do Krishnamurti e o Osho falando no livro Orange só questão de técnica, eu disse, que coisa estranha, né? Eles falam só de uma técnica aqui, respira assim, não sei o quê e tal. E, claro, a minha negação com relação a mestre era grande, né? Nesse sentido, talvez por isso que eu demorei tanto a me conectar com o Osho, porque eu ainda tinha essa percepção krishnamurtiana de que o mestre, né, você não tem que se entregar a ninguém, você não precisa, você é livre, você faz a sua história, você descobre por si mesmo. Então, isso me acompanhou na minha história e foi muito forte, e para mim eu acho importante, porque eu não me mudei, ou mudei a minha percepção por isso ou por aquilo, ou mesmo por um mestre. Então, de repente, eu fui, uma das meninas lá, que era dona do restaurante macrobiótico, me chamou e disse, vamos experimentar uma dinâmica, amanhã eu vou fazer uma dinâmica. Aí eu disse, vamos. Aí, acho que era final de semana, né? Eu tinha que chegar mais cedo lá, eu não sei se era 6 ou era 7. Aí eu fui experimentar essa meditação dinâmica. Coincidentemente, eu estou com um grupo de dinâmica agora, né? É 6 da manhã, Tadã! grupo online. Eita! Que interessante, né? Nesse momento, eu estou com um grupo de dinâmica. E Eu aí, também estou com o tá do Dinâmica também? Online. Do Ok. Dinâmica Online também. Massa. Essa é a minha primeira experiência. Eu nunca tinha dado grupo de dinâmica A online. Dinâmica Online, sensacional. Espetáculo, muito legal. Aí, o que acontece? Eu lá, e aí ela estava sozinha na sala, botou o sonzinho lá, no quarto lá de meditação, dentro lá do restaurante macrobiótico, e aí eu estou lá pulando, né? De repente, eu, claro, abro os olhos para ver onde é que eu estou, a primeira dinâmica que eu fiz, e de repente eu vejo a pessoa tirando a roupa toda e ficando pelada, zerado. Eu me espantei, mas eu disse, vou continuar aqui. Eu estou no lugar certo. E continuei fazendo a minha dinâmica, stop e tal, e no final, na dança, né, ela vestiu a roupa.
Depois de um tempo, eu soube que essa história da dinâmica pelada era uma moda, né? Que muitos sannyasis experimentaram muito por um tempo, e depois isso ficou até proibido, né? Quando eu fui para a Índia, né, tinha ainda um movimento, muito movimento tântrico e tal, mas eles sacaram, né, que essa história estava divulgando mal o Osho, né? E era o guru do sexo e toda aquela história, aí essa coisa foi fechada. Mas essa dinâmica, por tudo isso, foi assim a minha primeira sensação de meditação. No stop, eu realmente vi o mundo parar e percebi essa qualidade de presença, né? Que hoje eu sei que é presença, mas na hora eu simplesmente senti algo diferente. E aí eu percebi, cara, isso tem alguma coisa aqui. Depois disso, realmente, aí quebrou aquela, como é que se diz, aquele preconceito contra a prática meditativa que eu vinha, prática de qualquer jeito, né, que eu vinha pensando com Krishnamurti, e aí comecei a fazer as meditações. Aí imediatamente veio uma pessoa dando um campo de meditação, eu fiz o campo de meditação, e me abriu para querer mais e mais e mais da... E aí, pronto, nessa época, tudo isso acontecia, na sua pergunta, paralelamente ao banco, né? E Uau. eu comecei a... imediatamente eu comecei a me interessar pelos sanyas, eu quis pedir sanyas daqui, mas eu queria ir lá nos Estados Unidos, no Rajneeshpuram, e na época a Sheila, né, recebi uma carta da Sheila dizendo, não, se você vem para cá, é melhor tomar sanyas aqui, né? Então ela me adiou ainda uns, sei lá, 3, 6 meses que eu estava me preparando para pedir os sanyas e fui lá pedir os sanyas em Rajneeshpuram. E aí foi assim, pedi os sanyas, voltei, isso que eu falei, né? Foi assim, excepcional tudo que eu vivi lá, tudo que eu senti. Uma Ficou outra quanto coisa tempo que lá, Chara? eu só fiquei 21 dias, né? Tá, Foi uma coisa assim 21. bem pequena, só deu para curtir mesmo o Sim. espaço lá. Uau. Uhum. E interessante que também uma outra coisa que mostra o que eu estou falando do Osho é que o Osho, nessa época, voltou a falar. Foi exatamente no final de 84, né, que Uhum. foi quando eu fui para lá pegar meus sanyas. E aí ele voltou a falar e eu peguei o Osho esses 21 dias falando lá. Só que ele Uau. gravava de manhã com os discípulos, né, os 20, né, 21, e aí eles colocavam no vídeo para mim. E o meu inglês era assim, mínimo, né? E aí eu levei um livro chamado Meu Caminho, o Caminho das Nuvens Brancas. E aí, quando eu fui, dinâmica, né, todo dia, e fui ver um discurso do Osho em vídeo, mas eu entendia, acho que 10%, né? E aí eu ficava lá e aquele frio danado, dezembro, né, uma época de neve, gelo, Oregon, né? E aí, no segundo dia, eu já não queria ir. Eu disse, não, já vi uma vez. Então, a minha ideia era essa. Eu já vi uma vez, não preciso mais ver outra vez, não. Então, só para você ver como a minha conexão, a minha desconexão era grande com o próprio mestre. Não, eu prefiro ficar lendo o meu livro aqui, que eu entendia, que era em português, Meu Hum. Caminho, o Caminho das Nuvens Brancas. Eu achando maravilhoso o livro. Eu queria lá ver o Osho naquele frio, né? Eu sei Oh, meu que Deus. eu fiquei com essa história e vivi isso, mas sentindo a energia da comuna. Então, Claro. aquela história da sanga, né, para mim é muito significativa. Então, quando eu voltei para cá, aí eu já voltei sannyasi, eu já voltei vestindo as roupas e o mala. Como eu trabalhava internamente, eu nunca trabalhei externamente, na verdade, eu trabalhei um tempo que era um pouco externo, eu atendia um pouco no balcão lá quando precisava.
mas normalmente era interno, então não interferiu tanto. Mas, claro que todo o banco era centenas, milhares de funcionários, o banco é grande, olhava para mim com a cara muito estranha, né? Absurda. Eu ouvi claramente, o pobre enlouqueceu, endoidou total, né? Pirou total. E dentro de mim, né, tinha o sentimento, é isso que eu quero, é esse o sentimento. Eu já tinha, né, me formado em economia, eu estava meio que pronto para entrar dentro da estrutura do banco, mas quando eu conheci o mundo dos Sanias, aquilo foi uma chamada tão grande que eu disse, não é isso que eu quero, eu vou atrás disso, né? Aí aconteceu uma coisa atrás da outra, né? O meu primeiro grupo, dos primeiros grupos foi com a Samvara. Eu fiz um pouquinho de renascimento aqui, fiz um pouco com o Prachanto, mas a Samvara estava dando formação em renascimento em Brasília, né? Com o pessoal do Instituto C. E aí, imediatamente, eu me conectei com esse pessoal, eu fiz a formação de renascimento. Eu era a ponte aqui em Fortaleza para o pessoal do C, né? Teve uma época que todo o pessoal do C, Vivarta, né? Shakyamuni, trazia o pessoal de Puna, e aí a gente era os coprodutores das cidades. Eu não sei se você foi também, Abiro, nessa época um coprodutor, mas aí eu trazia o Que pessoal para ano foi isso? Fortaleza. Que ano foi isso? Você lembra? Isso é por aí, por volta de 87, Foi a época 88, do Ajar, 90. então. Foi a época do Ajar. Primeira Eu Época do já? lembro, Ajá. a época do Ajar, porque eu lembro que o Latifi esteve em Puna, homologou lá uma coisa que ele chamava de oxoterapia. Ele criou um processo. O Latifi é um gênio, você conheceu ele? Ele homologou um processo em Puna, criou um Uhum. processo terapêutico e começou a trazer gente como parte desse trabalho. Veio a Roma, veio o Yogendra, veio Perfeito. Eu quem acho que isso foi um mais? pouquinho depois, não? Ou foi nessa época? Madita, Ele já Madita. falou do Esse quadro que está 87. aqui, é a foto do Osho assim misturado. O Aguilar que Ah, montou isso, o Vigan, lindo, né? lindo. É muito Misturado lindo. com o pessoal do centro. Tem foto minha, tem da Isso, Roma ali, tem espetacular. foto do Sananda, da Vibhasha, Kelly. Espetáculo. Mas ele está falando de E 87, Bi. Isso, de 80. 87 para 87. Sim, 87 não. é, 87 eu morava na rua Monte Alegre, ali em São Paulo. isso. Tava aprontando Então, Pronto. não, coisas por lá. de terapeuta nessa época que eu lembro de vir ao Brasil foi a Turia. A Turia. A Turia, isso que eu lembro dessa Isso. época. De 87, eu acho que é 87. 97. Eu Aí, imaginei. subindo para 90, né? A partir de 87, eu tive o primeiro centro de meditação aqui em Fortaleza, que foi o Osho Premadara. A partir daí, eu tenho um centro de meditação, mesmo oficial, até hoje, né? Hoje eu ainda sou, eu e a Juri ainda temos um centro de meditação. Então, esse centro de meditação, eles eram, digamos, flutuantes, né? Tinha uma época que a gente trabalhava, outra época que eu estava na Índia, e aí eu tentei deixar com uma ou outra pessoa, mas acabava não dando certo e tal, e a gente retomava de novo, abria com outro nome, mas voltando, né? Então, nessa época, eu me tornei essa ponte e comecei a trabalhar em paralelo. Eu trabalhava até as 2 da tarde no banco, eu pedi nessa divisão de horário, tinha essa possibilidade de você trabalhar menos tempo, e de 3 horas, no máximo 4, até 10 da noite, eu trabalhava com terapia. Então, assim, a minha vontade de ser terapeuta era tão grande que realmente eu ficava todo dia até 10 da noite e ficava feliz. Então, eu trabalhei 14 anos no banco.
os 7 primeiros anos foi só banco, aí depois eu fiz a formação, e nos 7 últimos eu trabalhei paralelo. E aí tem um fato bem interessante, que o meu salário do banco era esse, o salário da terapia era esse, né? Aí o salário da terapia, com a continuidade nesses 7 anos, foi chegando. Nos 7 anos estava exatamente igual. Eu estava ganhando a mesma coisa que eu estava ganhando no banco. Aí eu saquei, eu posso sair, né? Eu posso agora deixar o banco, porque não era uma decisão fácil, né? O banco era o banco, como se fosse o Banco do Brasil antigamente. Era aquele emprego para a vida toda, com toda a segurança, com isso, caixa, com plano de saúde, etc, etc. E aí eu deixei tudo isso e disse, não, vou arriscar minha vida dessa forma. É isso que eu quero e realmente deixei toda essa história para viajar para a Índia. Nessa época, em 87, a primeira vez que eu fui para a Índia, eu já conheci a Juhi, né? A minha parceira até hoje. A gente já foi junto, eu conheci ela no aeroporto, indo para a Índia, né? E aí Que ano foi isso, Machado? Isso foi em 87. 87. 84 eu tomei Sânias, né? Fiquei esse tempo até 87. Foi aquela época também que o Osho foi expulso dos Estados Unidos, né? Que eu me desliguei um pouquinho e fui fazer biodança. Então, eu fiquei nesse contato. Quando o Osho voltou para a Índia e disseram, ele já está lá, eu disse, opa, em janeiro de 87, eu estava com passagem para ir para Pune. Na verdade, não era nem Pune. Quando eu comprei a passagem, a menina disse, o Osho está em Mumbai, hoje Mumbai, né? Esse era Bombaim. E você talvez possa vê-lo uma vez, né? Por quê? Porque ele está na casa de um amigo e é muito restrito. É possível que você só consiga ver ele uma vez. Eu estive lá em 86, em outubro de 86, foi exatamente nesse período. E eu andei estudando, você deve ter acontecido isso com você. Recentemente, alguém estava revisando um livro e me pediu para ver se eu descobria quando que o Osho tinha voltado para Pune. E eu descobri uma data, pelo menos na referência que eu achei, foi 31 de dezembro de 86. Tudo a ver. De 86, exatamente. Isso. Porque quando eu estava pronto, e no final do ano de 86, para embarcar para a Índia, eu inclusive passei umas 2 semanas no Rio, né, na casa de uma amiga, se eu não me engano foi a Rassata, e de repente, quando veio a mensagem, o Osho está voltando para Pune. Então você já vai pegar o Osho em Pune. Aí a alegria já foi, né, fantástica, porque aí, quando eu cheguei lá, em janeiro de 86, o pessoal estava chegando, cara. Eu peguei janeiro de 87. 87, janeiro de 87. O pessoal começando a arrumar. A Puna estava assim, um lugar abandonado. Umas casas de madeira caindo, abandonada, suja. Tinha aquelas casas de cimento grandes, né? Mas tudo abandonado. Então, a gente foi fazer, eu e o Nivedano, eu fui começar a trabalhar no jardim com o Nivedano, porque ele precisava de gente para refazer o jardim em volta do Buda Hall, que, por sinal, o Buda Hall era um campo de futebol de salão, para a gente entender aqui, de cimento rude, cimento ruim, né? Esse era o Buda Hall que tinha lá. Não tinha nada mais do que isso, aberto, né? E todas aquelas bambuzais em volta. E aí a gente começou a construir em torno desse Buda Hall. E esse Buda Hall demorou ainda para ser construído, porque o Osho começou a falar naquela Krishna House, que era um salãozinho mais ou menos pequeno, né? Talvez desse para 500 pessoas, por aí. Olha,
A Biro está Esses sorrindo dias... porque está lembrando. Não, o que 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 é? tá? Eu cheguei depois, eu cheguei em Pune em 88. Né? Eu tinha Foi ido 88. a Bombay, na época, né? Como você referiu, Mumbai hoje, na casa de um amigo. Eu passei lá, eu acho que 25 dias, eu consegui vê-lo 5 vezes. Aham. Porque alternava. Não cabia todo mundo, Isso. era a sala de uma casa de um amigo. Então a gente fazia isso. Um dia você estava com ele, daí nos dias seguintes você assistia o vídeo do dia anterior. Aham. Eles passavam, Legal. reuniam todo mundo perto do hotel que a maioria do pessoal ficava. Eu fiquei num hotel que dava a volta no quarteirão, já era essa casa onde ele estava, né? Massa. E depois disso, o Gui Tacharya esteve conosco aqui, contou que ele esteve lá também nessa época, janeiro de 87, que ele ajudou a construir os caminhozinhos, as trilhas e tal, pessoal. Nossa. Mara, muito legal. Muito legal isso, né? Esse período dessa construção. O Nivedano estava com você lá no E o jardim. Nivedano comigo lá, né? E assim, a conexão cresceu depois, quando ele descobriu que eu tocava percussão. Né? Na minha juventude, meus 20 anos, eu criei aqui, não conhecia nada de hoje ainda, um grupo de samba, uma roda de samba, e a gente saía nas casas, nos locais, tocando samba, e eu aprendi muito a tocar percussão. O meu instrumento principal é o surdão, que é um dos principais do Nivedano também, né? Mas eu tocava todo tipo de percussão. Então, ainda hoje toco, né? Então, o Nivedano, quando soube, ele já me chamou para tocar, e assim foi um dos pontos máximos para mim, que eu tocava percussão sendo guiado pelo Osho, né? Eu tocando percussão com o Osho, fazendo todo aquele movimento e, cara, energia espetacular. Realmente, eu tocava tanto bangô como chocalho, né? Muito, eu botava toda a minha energia naquela história e o universo dando toca, toca, e a gente, né, subindo aquela coisa, cara, muito espetacular. E nessa época, inclusive, a Jury contava o tempo que precisava para começar de novo. No caso, a gente recomeçava para o Osho sair, porque nessa época ele fazia só esse darshan e a gente via um vídeo dele, né? Teve fases que ele saía Aí só isso foi para ao dar um... final, né? Isso foi ao final. Quando o Isso pessoal já estava já... de branco, quando o pessoal já estava de Isso, branco, né? Que isso, ele exatamente. comandava os intervalos de música e silêncio, né? Com as pessoas. Música e silêncio, perfeito. O silêncio, É. quem media o silêncio era a Juí. Se eu media o Olha só, silêncio. Aí por quê? Porque o Nivedano era que dava a pancada para abrir, né? De alguma forma, abria-se a a música de batucada novo, chamava Oshoba, né? Osho ao Samba. Shoba. Mas voltando, Oxoba! né? Voltando para antes disso, realmente esse movimento aconteceu quando eu cheguei lá. O primeiro movimento foi muito assim, curtir a comunidade. Então, assim, foi o meu início de namoro com a Jurí, a gente saía muito, curtia muito, e ela ficou só um mês, eu fiquei 3 meses, né? Ela veio embora porque não tinha o passaporte, era só para um mês, e a grana também, e eu fiquei mais, e assim, comecei a me entrosar. E aí, todo ano, eu ia passar um tempo lá. Até isso já trabalhando com terapia, como eu, né, falei, fiz formação em renascimento e tal, mas eu vim trabalhar como terapeuta do Osho depois que eu já fui fazer uma formação com o Ravi e a Juhi. Já tinha um filho de 2 anos, né? A gente teve um filho de 2 anos, que hoje está morando no Japão, inclusive, Olha, né? E nessa época ele tinha 2 anos, ele ficou lá de 2 aos 4 anos. Aí nessa época foi a época que depois eu vi que eu tinha tirado licença, né, para interesse particular do banco e não voltei mais porque aí eu depois pedi para sair. Mas nessa época eu fiquei lá 2 anos me formando, né? Fazendo toda a minha formação. Foi aí que eu fiz o Counselor Training,
Foi aí que eu fiz a segunda parte do Pulsation, porque a primeira... Com a Anisha? Com a Anisha. A primeira eu já tinha feito aqui com a própria Anisha também, né? Aí, depois, todo aquele time do Counselor, Devapati, Tuari, né? Toda uma turma boa, Svagito pegou um pouquinho depois, mas também peguei o Svagito. E aí fiz a minha formação, e nesses 2 anos que mudaram para 3, por quê? Porque eu vim do Brasil, fiquei um pouquinho, mas estava com a necessidade de retornar para lá. Nessa hora, uma coisa que é interessante, como é que se diz, falar, é que eu estava pensando até hoje, né? Como foi a subida, eu estava vivendo numa energia high, né? Assim, eu estava, toda a minha formação, eu não saía desses 3 anos que eu passei lá, eu não saía de terapia de grupo. Eu estava sempre ou fazendo um grupo, ou fazendo uma formação, ou sendo assistente. Eu passei 3 anos e o pessoal já me curtia porque sabia que eu adorava e estava lá direto e estava disponível para que desse e viesse. Então, eu vivi simplesmente direto e a energia assim, ó, high, alta, alta energia. E aí veio o baque, né? Por quê? Porque eu preparei uma grana legal, vendi um apartamento que eu tinha aqui para ficar lá esses 3 anos, e quando eu vi que eu tinha... Aí caiu a ficha, né? Aquela história. Caiu a ficha, deu perceber que tinha que voltar para trabalhar, né, para recomeçar a vida. Pro E eu mundo. cheguei aqui, eu levei $50.000, cheguei aqui com $2.000, né, para começar a fazer as coisas. E aí de um certo medo ou congelamento realmente aconteceu. Então, aquela energia que estava alta, aí desceu de uma vez, né? E eu senti toda uma carga assim de ter que recomeçar e de não ter, porque é uma coisa muito doida, né? Quando tem uma energia de um Buddha Field, você, né, no meu caso, eu me sentia completamente amparado. Então, é quase como se eu não precisasse fazer nada. Eu acho que a única coisa, né, que realmente, para mim, foi um choque também, porque eu estava com muita grana, passei 3 anos, que é um tempo espetacular, Espetacular. mas a grana acabou de uma vez. Então, como é que eu vou... E toda essa grana, ela vinha do que eu tinha acumulado no banco. O Dos apartamento que eu 14 tinha foi anos. pago pelo banco, e eu não tinha mais banco, né? Então, o papai banco tinha desaparecido na história. Sim, sim. Então, meu amigo, respira fundo, né? Aí, Essa, pode falar, Vitor. esse retorno, assim, a gente ficava numa espécie de, como é que eu vou dizer, era um berçário, né? Um grande útero, né? Imagino. Onde a gente se sentia muito apoiado, muito protegido e muito livre ao mesmo tempo, né? E assim, eu imaginava aquilo quando eu olho para trás, parece que a gente estava no outro planeta, né? Perfeito. Quando estava lá naquele local, com tudo aquilo de potencialidade realizada, né? Você via gente de todas as nacionalidades ali junto, de todo tipo de religião, de credo, e todo mundo convivendo harmonicamente e com muita liberdade, com muita criatividade, com muita alegria, com muito silêncio também. Tudo isso permeado dentro de uma escola. Agora, trazer isso de volta, onde você vai encontrar um mundo, né, neurótico, competitivo, né, que você, de alguma forma, tem que se defender no meio disso tudo. Se você não tem um amparo para te receber, quem tinha família, que tinha grana, por exemplo, era mais fácil. Eu passei isso que você passou também, né?
Meu pai Você voltava até tinha... duro, né? Voltava duro. Óbvio. Voltava Meu pai duro. até tinha recurso, se eu, enfim, não ia passar fome, nem ia me faltar casa, mas é horrível, né? Porque você, de alguma forma, você fica meio sem chão, né? Eu acho que Para onde isso... eu vou, né? O que eu vou Total. fazer? Total. Esse foi um lado realmente muito difícil. Eu até, agora, te ouvindo, eu lembro de alguns sannyasis que o Osho mesmo indicava, não, você tem que voltar e tal. E aí, alguns sannyasis nos grupos, né, nesses 3 anos que eu passei lá, eles falavam, mas... e tanto pergunta para o Osho também, eu venho daqui, eu estou assim super bem, mas voltar para o mundo, voltar para o trabalho é uma dificuldade. Eu sinto isso, eu sinto aquilo, e eu não entendia, né? Não entendia o que eles estavam falando. Quando eu vivi isso, e eles passavam 3 meses, aí trabalhavam 3 meses lá e voltavam de novo. Eu passei 3 anos. Então, meu amigo, o baque foi muito grande. Do E aí eu tamanho dos 3 senti, anos. né? O tamanho dos 3 anos. Eu precisei dos 3 anos para me reabilitar, em outras palavras, né? Aí eu comecei a fazendo coisinhas pequenas. Aí eu tinha uma amiga que era psicóloga, aí essa minha amiga me alugou alguns horários, né? Então eu comecei a atender lá regularmente, e aí fui me virando. Mas era como se eu tivesse saído do céu e vindo para isso que você falou, né? Essa terra competitiva e esse desamparo. Aí realmente a gente se sente desamparado. Claro que Uma eu aridez, tinha a né? Jurri, Emocional, de né? Eu amor. tinha o Ravi, mas eles também estavam precisando de amparo. Né? Eles também estavam precisando de amparo. Então, eu me sentia assim, e eu não tinha essa consciência. Hoje eu estou falando isso porque eu ralei para compreender e sair desse lugar. Enquanto você está nesse lugar, é difícil compreender, né? E eu não fazia muita terapia, porque eu não tinha muito sentido. Um ou outro grupo que ainda aparecia, né? Tinha a Mimança, que eu confiava muito, eu fazia outro grupo, mas já eram grupos que eu fazia porque eu estava produzindo aqui, coproduzindo, né? Aqui em Fortaleza. Então, era o que me aguentava ainda nesse sentido, e o meu trabalho que começou devagar. Quando eu vi que Puna ia, depois da morte do Osho, começou a decair, né? Quando eu fui uma vez lá ainda, deixa eu ver quanto tempo depois, que eu vi que não tinha mais nada a ver com a estrutura que a gente vivia lá, o Osho lá, e pouquinho depois que ele deixou o corpo, né? Eu acho que talvez não sei se os 5, 10 anos, ele deixou em 90 até 2000, né? Esse tempo ainda tinha uma boa energia, talvez os 5 anos. Quando eu fui lá em 2000, não, acho que eu fui lá em 2010, aí eu passei muito tempo sem ir. Eu fui em 2000, não, eu fui antes, né? Eu fui, mas eu fui em 2000, estamos falando em 2000, que eu fui de novo. Aí eu acho que de 2000 eu só fui em 2010. Então passei muito tempo sem ir, que foi o tempo que eu precisei para me reestruturar aqui, né, em Fortaleza e no Brasil. Porque eu realmente passei um tempo que nem pensar de fazer um grupo fora, de viajar assim, de viajar assado, porque não tinha como, né? Não tinha o dinheiro. Toda a grana era para sobrevivência mesmo. E isso demorou, eu tentei ainda uma cartada, digamos assim, quando a Jurri ganhou uma casa do pai, e nós vendemos essa casa e criamos a Estação Zen, que era um sítio de 5.400 metros quadrados, que nós construímos tudo dentro. Era um centro do Osho de terapia e meditação. Um salão para 100 pessoas, um salão lindo, espetacular. Nossa casa
separada, num outro, depois de um muro, assim, um espaço espetacular que a gente viveu ainda por 15 anos, né? Então, significa, isso terminou há 3 anos atrás, então foi de quando até quando? Me ajuda aí. Foi de 2003 por aí até mais 15, não, 2000 deixa eu ver aqui, eu sei que foi 15 anos, Até 18 anos 2018. antes daqui, de hoje, né? Uns 18, 19 anos. 2018. Calma. Acabou em 2018, pelo que eu Mas entendi. você hoje tem centro Pronto. funcionando? Aí, essa história acabou, esse centro funcionou, e também essa é uma passagem interessante, funcionou bem nos primeiros 5 anos, ele é um centro ativo, né? Então, tinha muitos grupos, muitos trabalhos, o pessoal alugava e tal. Depois disso, começou a dar uma diminuída. Inclusive, a escola de mistério aqui do Prachanto foi por uns 5 anos lá, né? Era nesse espaço, depois passou para o Oceanic, né? Depois daqui passou para o Oceanic. Oceanic. Isso. Achara, eu queria falar aqui o nome de algumas pessoas que estão nos acompanhando. Que é a Alicia Kilma, que está sempre com a gente. Fátima Dara Lúcia, ela escreveu, inclusive, aqui, conheci o Achara em Pune em 1990. Os nossos queridos sempre presentes também, Visajana Basile, East West, Satibó de Lisboa e Prachanto, Lisboa, Suami Jivan Jachan, Cleusa Borges Pereira, Ulisses Miguesso Guitachária, Guiana Antar, Sônia Bergamaschi, Neide Lares, Dequinha Camargo, querida, Marco Antônio, Anabela Teixeira, Givan Prem, Aboda Prem, Pacelli Cordeiro Barroso, Elza Nunes, Prati Divani, Beatriz Givana Caual, já esteve conosco aqui também recentemente, Deva Guirisha, minha conterrânea, Chamarda, Tássio Figueiredo, Val Soares, Anisha e Silvia Pinheiro Medeiros. A maioria dela. Muita gente aí que está sempre com a gente, está nos ajudando a ir para o Netflix. Legal. Achara, conta pra gente um pouquinho A gente tem mais uns 10, 15 minutinhos, né? O tempo passa rápido. Isso. Conta pra gente assim, um pouquinho esse trabalho que você estava fazendo com constelação familiar, como é que é isso hoje? Pois é, eu estava falando, exatamente, estava pensando isso, que até então eu contei a história, né? Como aconteceu a história. A parte interna realmente vai ficar para outro momento, mas eu vou contar um pouquinho do que ainda dá, né? O que aconteceu nessa minha formação é que realmente eu senti que eu tive uma formação super sólida e boa como terapeuta, né? Além do Counselor Training, eu fiz muitos outros treinamentos, uns 10, 15, 20, né? Então, isso me deu uma base muito legal. E eu tenho trabalhado com isso pelo Brasil inteiro, né? Tenho trabalhado com, principalmente, trabalho de corpo, que foi a minha base, respiração e corpo, trabalho de meditação, que eu adoro. Então, como eu falei, eu tive centro de meditação desde 87 e eram centros ativos, onde eu colocava terapia e meditação, sempre tinha terapia e meditação. E esse momento da pandemia mudou, mas mudou também por
um bom motivo, né? Porque eu estava há 10 anos, quando eu me desliguei um pouco mais da Estação Zen, como eu falei, 5 anos ela ficou super ativa, depois eu comecei a trabalhar em consultório. E eu adoro trabalhar em consultório, mas, assim, sinto falta também dos grupos, né? Então, uma vez ou outra eu dou grupo de terapia, uma vez ou outra eu dou grupo de meditação, e aí surgiu a constelação na minha vida há, há exatos 24 anos atrás, Uau. né? Que eu trouxe para cá, inclusive para Fortaleza. Um outro dado meu, né? Além de ter Aham. trazido a constelação, trouxe Renascimento, trouxe Pulsation, trouxe toda a história do pessoal do Instituto C, então tudo tarô com Pramad e tal. Então Que trouxe tudo para legal, que cá. bom. E estava bebendo dessas fontes, né? Assim, Claro. e com Bert Helling não foi diferente. Eu trouxe a Mimansa me apresentou a constelação, depois trouxe até a Múmina, né? A Múmina também, que trouxe com constelação também, além dela ser uma ótima bodywork, terapeuta. Mas aí eu comecei a beber do Bert Helling, né? Que é uma outra história grande assim para contar. Mas, em resumo, foi muito interessante que, com o Bert Helling, eu compreendi um outro lado que eu não tinha compreendido ainda com o Osho, que com o Osho, foi o lado de eu me soltar da família e viver a liberdade e distância da família. Então, queria viver na Índia, não queria mais voltar e tal. Quando todo esse movimento que aconteceu, que eu vivi essa dificuldade da volta, né, de me reconectar, eu, como é que se diz, veio para mim a compreensão da constelação, da Mimansa, do Bert, e aí me veio toda a compreensão de que eu precisava voltar para a família. E, né, realmente aconteceu essa volta, que para mim foi assim muito incrível, foi como se eu estivesse trazendo de volta, buscando as minhas raízes novamente, e foi muito importante, né? Então eu entendi, antes eu entendia que família, pai e mãe, era para a gente matar e se embora, né? Então tinha aquela história, matar pai, matar mãe, que alguns até entendiam erradamente, né? Não era Vamos matar só deixar dentro de claro. si. Vamos Não era só deixar matar Deixar dentro claro de isso. si. claro Vamos que a deixar claro isso, ideia porque do daqui a pai e pouco da alguém mãe. recorta isso, né? Metaforicamente. Metaforicamente, é matar aquela carga Condicionamento. paterna e materna que existe dentro de você. E Isso. eu entendia exatamente que tinha que me afastar disso. Depois eu compreendi que eu precisava retornar para tudo isso e limpar e realmente me conectar com a essência do que é pai e mãe, e que hoje eu tenho essa referência muito linda, né, comigo e com o meu filho também. Então, me veio mostrar uma outra coisa. A partir daí, eu vivi também com Bert Helling, que toda a vida que ele vinha para o Brasil, ele, depois a Sophie, né, que ele casou novamente, eu representava com eles lá no Que palco, né? Então, eu legal. fiquei realmente bem conectado com eles, vendo o outro lado. E Uhum. isso é a minha bagagem, né? Isso é o que eu trago para o meu trabalho, tanto individual quanto em grupo. Atualmente, né, como você perguntou, o que que veio, né, principalmente agora depois dessa pandemia. Mesmo antes da pandemia, eu conheci um trabalho que chama-se The Presence Process, que é do Michael Brown, né? Esse livro eu traduzi e comecei a trabalhar presencialmente ainda, antes da pandemia, com o nome Alquimia da Presença, que é um trabalho que é de meditação, você medita de manhã, medita à noite, durante 2 meses e meio, você faz esse compromisso com você mesmo, e você tem textos para você refletir sobre temas, né? Todos os temas são temas que
o que lhe impede de estar na presença, a alquimia da presença. O que lhe impede de entrar na presença, né? Porque às vezes a gente acha, não, só a meditação resolve. Eu também tinha essa crença. Mas, na verdade, hoje eu não creio mais dessa forma. Eu acho que a meditação, principalmente para nós ocidentais, e a terapia, elas têm que andar juntas, elas têm que fazer o papel de cada uma. É muito difícil eu meditar com todas as minhas cargas psicológicas e emocionais e tal, né? Toda essa ligação, essas cargas transgeracionais que eu trago das minhas gerações passadas. Aí a gente diz, não, mas tudo isso passa com a meditação. É possível, mas é uma dificuldade a mais que você tem que entrar. Então, esse Presence Process, né, que eu chamo de alquimia da presença, ele traz toda essa abordagem num processo que eu até diminui um pouquinho para 2 meses, mas é um processo de meditação e de consciência para lhe levar à presença e de alquimia das emoções muito interessante. E eu junto todo o meu conhecimento no trato com o corpo dentro desse processo. Esse é um lado do meu trabalho. O outro lado é realmente com a constelação, né? Eu saí agora de uma constelação com uma família, né? Que às vezes não precisa, né? A mãe trouxe 3 filhas para fazer uma constelação em conjunto, isso é raro, né? Normalmente vem só uma pessoa, às vezes 2, e eu vivo fazendo constelação diariamente, atualmente, nesse 1 ano de pandemia, eu tive que me reinventar, de perceber o que era Zoom, que eu não sabia. O que é Zoom? Né? Eu sabia Skype, eu tinha dado 1 ou 2 sessões de Skype, no Skype. Eu sou da época do Skype. Cá estamos no Zoom, né? No Zoom, fazendo transmissão pelo Facebook, olha só. Nada, eu não sabia nada. Aí, de repente, eu e a Juí, a gente se encontra e diz, não, vamos tirar um tempinho de férias, né? Quando a pandemia entrou, mas a gente viu que a coisa ia continuar, a gente já intuiu que a coisa ia mais. O que eu fiz? A gente entregou o consultório, porque sempre a gente gostou de trabalhar no mesmo consultório. Eu trabalhava 3 dias, segunda, quarta e sexta, a Juí, terça e quinta, com psicopedagogia, né? Então, era prático e eu, como é que se diz, cheguei a um estado que me dava esse luxo de trabalhar só 3 dias na semana e era mais do que suficiente, estava super bom. Tudo ótimo. Né? E com a pandemia, a gente teve que entregar o consultório. Né? E aí eu disse, nossa, Zoom, que diabo é isso? Aí, como catando aqui no Zoom para entender como é isso, como é... E aí, de repente, comecei a fazer constelação individual gratuita, né? Porque eu estava experimentando. No março, abril do ano passado, eu estava trabalhando gratuitamente. Aí comecei a dar grupos gratuitos de constelação, criado por mim. De repente, me veio um insight. Claro que eu já sabia que tinha pessoas que davam grupo online de meditação, mas eu nunca tinha visto. Né? Mas aí eu formo pessoas hoje em constelação, né? Dou formações em Belém, aqui em Fortaleza, em Salvador. Eu viajo o Brasil dando formação em constelação. Então, de repente, tudo presencial, né? De repente, eu disse, não, vou criar o meu método. Aí comecei a criar, comprei uns bonequinhos de uma amiga, de uma aluna, era até a minha aluna de constelação, ela criava os bonequinhos. Eu comprei um kit e comecei a trabalhar com grupos. E aí a coisa deu tanto certo que eu fiquei impressionado. Isso, uau! O mesmo sentimento que eu sinto numa sala presencialmente, eu sinto aqui como eu estou com vocês. E as pessoas que estão representando o pai, a mãe, o filho, sentem exatamente a mesma coisa. E eu fiquei assim muito... a pessoa está, às vezes, na França, eu fiz no Canadá um dia desses, fiz na Alemanha outro dia.
não tem. Aí eu entendi, cara, não existe barreira mais. A gente Não está no existe mundo barreira Não, nem no não. tempo, no caso da Sabe, constelação, nada, nem na internet presencial. nada. não, sabe que Simplesmente, né? Espetacular. isso a gente consegue perceber o caráter de transpessoalidade que começa a acontecer a partir desses encontros. Esses dias a gente estava aqui com uma convidada que estava nos Estados Unidos, eu não vou revelar ainda o nome, segredo de Estado, Isso. e estávamos gravando com ela e começou a acontecer um negócio assim, eu pensava, a Dívia pensava uma palavra, daqui a pouco ela, pum, falava aquilo. Foi incrível, assim, várias vezes isso aconteceu. Depois a gente trocou, pensou algumas, É, conversou, falou, nossa, impressionante. então isso acontece mesmo. E eu lembro de uma entrevista que eu vi do Yuval Harari, o autor do livro Sapiens, né? Que ele diz que a principal característica ou qualidade que vai se demandar dos seres humanos daqui para frente, cada vez mais com o impacto tecnológico e disruptivo, né, de tudo que está acontecendo. Ele disse adaptabilidade vai ser a principal característica que vai se requerer. Então, isso é parte desse processo, né? Eu acho que a gente vai encaminhar a nossa despedida. Eu queria... Não, sem antes saber o que aconteceu com a Chara, depois da ida do Osho, que ele falou que... Depois temos da tempo? ida... então vamos embora. Temos um Vamos lá, pouquinho, um minutinho. 5 minutinhos. Eu tenho 5 minutos para você falar confortavelmente. Eu não quero te pressionar nem te apertar, tá? Mas porque eu sei que você teve você falou que teve um grande insight do Osho como mestre. Isso aí. Após a ida do Osho, ótimo. após tudo. Isso. E eu fiquei, né? Eu acho que a gente poderia... Embora sem entregar essa, não, né? Vai. Exatamente. Não, eu vou ficar aqui, vou te ligar. Chara, pois é, lá mesmo depois de 87, que eu ia constantemente lá, eu ia para a comunidade, eu não ia para ver o Osho, né? Claro que o Osho sempre era um a mais, né? Eu sentia o Osho como algo interessante, mas as formações, os grupos e a conexão com as pessoas, para mim, já era mais do que o suficiente. Eu estava vivendo no paraíso. Mas isso, eu comecei a entrar no mundo esotérico, né? A gente pode dizer assim. Depois das minhas formações corporais, aí veio o meu tempo no esoterismo. Eu fiz uma formação lá chamada Esoteric Science Training, que é uma das formações... Você também fez, né? Uma das formações mais profundas, né? Que tem lá na turma lá da Escola de Mistério. E aí, depois dessa formação, eu ainda fui assistente 2 vezes na mesma formação mudada, que ela mudou para o nome de Beyond Psychology, além da psicologia, e depois mudou para Inner Alchemy, que inclusive eu trabalho também com Inner Alchemy, tenho formação, né, em Inner Alchemy e alquimia interior. E num dessas formações, eu diria que foi no Esoteric Science, né, que foi a que eu me entreguei, digamos assim, mas as outras eu estava mais como assistente e tal. Eu tive um momento que era um exercício, né, de perceber você e andar à noite, era um exercício de andar à noite, e eu escolhi andar em volta do ashram, né? E nesse momento que eu estava em volta do ashram, eu senti uma conexão tão grande com o Osho, ele já fora, né? Ele dava discurso lá no Buddha Hall, no ashram que eu diga no Buddha Hall. E, de repente, eu sou invadido por uma energia que hoje eu entendo que é quase como se fosse um satori. E, de repente, eu estava tomado por aquela energia e eu senti que algo tinha se aberto dentro de mim, é como se meu coração tivesse aberto e entrou toda a energia do Osho.
E eu fiquei com aquilo por dias, né? Depois eu compartilhei, no outro dia eu compartilhei no meu grupo lá, na minha formação, e essa experiência realmente, aí eu entendi, o Osho está aqui. Isso foi assim muito, muito, muito marcante para mim. Ainda toca o meu coração, porque nesse momento eu senti realmente o atemporal da história. E Exato. a partir daí, tudo mudou, né? Porque eu não precisei mais de procurar um mestre, né? Eu vejo muitos movimentos de procura de mestre, e aceito, e acho que é parte, mas depois desse encontro, a minha conexão é realmente de coração, energética, é algo que vai além, onde quer que eu esteja, né? Eu estou muito conectado. E é algo meu, né? É algo que eu guardo para mim, claro que eu mostro o Osho nos grupos de meditação que eu dou, nas vivências que eu dou, mas não é algo que eu seja, não, é o Osho assim, é o Osho assado. Ele está simplesmente vibrando e como é que se diz? Irradiando dentro de mim. Isso eu sinto e eu relaxo com essa presença, né? E que realmente me dá uma sintonia, uma conexão com algo que eu sei o que é, né? Que eu sinto o que é, mas que é difícil de... Nem preciso. É isso. Isso a gente percebe, né, Achara? Eu escrevi uma pergunta para ele lá em 86. Essa pergunta, repetidamente, ela aparece no jornalzinho da cremação dele, na revista da Human University, está lá falando sobre o Osho, também a cremação do Osho. E ele fala justamente isso. Você não precisa mais procurar por mim. Você vai me achar no vento, no oceano, no teu próprio coração. Exatamente. É isso, é lindo essa conexão, realmente. O resto é tudo história. A verdade é essa. A gente fica aqui enrolando e contando história justamente porque Isso, sabe que esses momentos permeiam tudo. A minha isso. companheira de lives aqui, ela é o nosso termômetro, porque os olhos dela demonstram tudo a cada momento desse que acontece. Exatamente. Muito É. lindo. E a gente Muito fica lindo. E eu assim, agradeço sem realmente, palavras. Diva, eu agradeço a sua pergunta, agradeço a todo esse papo que sempre é bom, né? Esse momento de compartilhar essa energia, né? Que eu recebi tanto e ainda tenho recebido de todo esse movimento do Sanyas, e que para mim, assim, eu trago com cada coisa que eu faço, né? Quando eu digo que faço constelação, eu faço a minha constelação, eu posso dizer isso claramente, eu faço a constelação do Osho, né? Quando eu vejo o Svagito falar que ele dá uma formação que chama Beyond Family Constellation, além da constelação familiar. É exatamente isso que eu faço, eu trabalho com a metodologia da constelação, mas com toda a compreensão que eu aprendi, principalmente com o Osho, né? E isso se espalha por todo o meu trabalho. Isso chega no É coração de isso. todas as pessoas. Achara, a gente tem falado aqui, a gente continua falando com as pessoas que, enfim, têm estado aqui como convidados e tal. A gente não para de falar mais depois, né? Então, bem-vindo ao grupo. E assim, a gente está... Um momento a gente vai atravessar essa pandemia, a gente vai
vai poder se abraçar, vai poder se encontrar de novo. Enquanto você estava falando ali do Nivedano, eu lembro da última vez que a gente se viu, foi no Festival Vida e Arte, que teve aquela nataragem, você tocou, o Nivedano me chamou, toquei um tamborim lá, tinha umas 200 pessoas fazendo uma nataragem com música ao vivo, você, eu acho que estava no surdo lá. Lá no Oceanic? Não, era um local de Foi em eventos Fortaleza, em né? 2005. Sim, claro, Festival Vida e Arte. Isso, Festival Vida e Arte, perfeito, exatamente. perfeito. Foi a última vez que a gente se encontrou e teve essa nataragem ao vivo. Então, já fica marcado dia a combinar, um grande encontro, a gente vai fazer muita música. Que massa, cara, maravilha. Muito bom, pessoal. Dive, adorei. Abir, meu querido, adorei esse reencontro. Eu fico feliz sempre de falar dessa jornada, dessa caminhada que para mim continua e sempre vai continuar. Tá? Então, Para todos nós, querido. Coisa boa. Obrigado, querido. Obrigado, Beijo, muito obrigada obrigado. pela presença, beijos. obrigada por compartilhar essas pérolas Um conosco. beijo na Jurri. Muito bom. Beijo Valeu, na docinho. Juvi, querida. Beijão. E a Dívia não quer ir embora, mas a Dívia vai ter que ir. Pra que ir embora? Não, porque o Facebook vai derrubar a gente. Então, é melhor a gente... Massa. Beijo a Beijão. todos. Valeu, Que estiveram pessoal. aqui. Muito bom. Até a próxima. Terça que vem tem mais. Massa. Até. Deixa eu encerrar aqui.